Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, carta epistolar de Tiago, epístola universal, missiva, como preferir, do apóstolo Tiago. O capítulo é o de número 5, a partir do versículo de número 13. Eu sei que é um texto famigerado, conhecido em nosso meio, e eu quero apenas destacar uma ideia aqui. Todo mundo, ou todos nós, todo mundo é muita gente, né? Todos nós, amantes da Bíblia, somos sabedores que essa carta epistolar de Tiago foi escrita com a finalidade de fortalecer os crentes que estavam sofrendo, sendo perseguidos, mas as tribos dispersas, né, como está no verso 1, mas, sobretudo, essa carta foi escrita também a fim de que pudesse padronizar, normatizar a prática cristã. É por isso que ela é uma carta extremamente prática. Ela é chamada de carta pastoral. Cabe lembrar que a maturidade cristã é o tema central desta carta. Então, Tiago vai identificar quem está amadurecendo, vai dar-nos o norte do amadurecimento, né, da nossa maturidade cristã, até chegarmos à estatura perfeita do varão perfeito, a saber, o Senhor Jesus, que é o nosso alvo supremo, né? E, sobretudo, ele vai dar também, vai pavimentar o caminho. Então, quais as possibilidades, né, as possibilitações? O que fazer para alcançar essa devida maturidade? E ele usa uma palavra que é uma chave mestra desta epístola, que é a oração, uma prática. Então, se alguém quiser ser um indivíduo prático, seja um indivíduo de oração. Se você não quiser viver apenas de sonhos e que esses sonhos não virem delírios, mas quer viver de realidades, seja alguém de oração. Existe uma Bíblia edição promessas. Eu acho legal demais, interessantíssimo. Aliás, eu sempre apoio a Bíblia, né? Mas se eu pudesse lançar na minha vida, eu lançaria a edição realidades. Porque há muitas promessas que ficaram apenas nas promessas, né? Mas vamos lá, Tiago capítulo de número 5, verso de número 13, então a maturidade cristã. Há quem diga, há quem creia, que Tiago ele faz uma espécie de interpretação aplicativa do Sermão da Montanha. Quem é bom de Bíblia sabe que possível e provavelmente a carta de Tiago está entre os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. E possivelmente tenha sido inclusive o primeiro. Eu, propriamente dito, acredito que não seja. Eu vejo ali cronologicamente, querendo datar, mais o Evangelho de Marcos, ou quem sabe uma carta tessalônica. Mas enfim, todos nós amantes da Bíblia somos sabedores que o Novo Testamento, ele não começa em Mateus. O Novo Testamento começa propriamente dito no livro histórico do Novo Testamento, que seria Atos dos Apóstolos. Na verdade, o Novo Testamento não começa com o nascimento de Jesus. O Novo Testamento começa com a morte de Jesus. Ele diz que é no seu sangue. Ele estabelece a nova aliança, como diz o escritor aos Hebreus, o novo e vivo caminho. Então, quando os evangelhos narram a narrativa dos evangelhos, ainda está sob a égide da antiga aliança, da lei. Então, essa carta muito prática, que enfatiza muitas obras, e daí já responde a questão da fé sem as obras é morta, de Tiago 2,14, é fundamentalmente por causa disso. Então ela é uma carta prática. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que ao ler a carta de Tiago, ele tem a impressão que Tiago pega-nos pela lapela da camisa e grita-nos aos nossos ouvidos, mais ou menos por aí. Então Tiago 5,13 diz assim: é interessante notar que ele começa a sua carta falando de oração, segue a sua carta falando de oração e termina a sua carta falando de oração. Então, realmente, é por isso que eu disse que a palavra oração é a chave mestra para entender essa carta. E qual é o tema? Maturidade, praticidade. Então, a maturidade é comprovada na praticidade. A praticidade é possibilitada pela vida prática de oração. Então, oração é mais do que um mandamento. Oração é um estilo de vida, oração é uma prática. Então, Tiago vai dizer aqui, no último parágrafo desta sua carta, ele vai dizer por que orar, quando orar, como orar, a quem orar, vai nos ensinar na prática acerca da oração. Então, o verso 13 diz assim: está, o verbo estar, né? Está, de estado, está.
não é verbo ser, é estar. Então, aquilo que eu sou, verbo ser, é maior do que aquilo que eu estou, verbo estar. Verbo estar é passageiro, verbo ser é inerente. Então, está, passageiramente, está. Alguém é neutro. Quem é alguém? Alguém é alguém, está alguém, indistintamente alguém. Então, preto, branco, pardo, amarelo, grande, pequeno, rico, pobre, douto, indouto, alguém. Está alguém entre vós. Veja que tem alguém desse modelo entre nós. Está aqui, é inerente, dentro da comunidade cristã. Está alguém entre vós aflito? É uma pergunta. Está entre vós alguém aflito? Os estudiosos da língua cristã acreditam que essa expressão ela é mais um indicativo, mais um ponto de exclamação do que um ponto de interrogação. Mas vamos lá, está alguém entre nós aflito? E essa expressão aflito é interessante porque no original a ideia aqui é toda espécie de aflição. Então, está é um estado intermediário, está alguém é neutro, né, cabendo a qualquer um de nós outros. Está alguém entre vós aflito, isso é, indiferentemente da espécie de males que lhe aflige. Mas agora vem uma indicativa que não é neutra. Vem uma indicativa que é diretiva, vem uma indicativa no imperativo, vem o mandamento apostólico quando diz ore. Então, ainda que você esteja, não seja, mas esteja, ore. Ainda que você seja alguém, indiferentemente deste alguém que você é, ore. Indiferentemente da aflição que você sofra, ore. Qual é o teu problema? O que te aflige? É um problema de ordem conjugal? Ore. Qual é a natureza da tua aflição? É enfermidade? Ore. É patologia? Ore. É hereditário? Ore. É sociologia? É um ambiente que você convive? Ore. É psicomático? Ore. É psicológico? Ore. Ore. Não murmure. Ore. Não reclame, ore. Não teças comentários desvanecidos e desnecessários. Ore. Está alguém entre vós aflito? Esse é o caminho. Oração. Ore. Aí ele vai continuar dizendo, está alguém contente? Outra vez. Estado de espírito. Alguém, qualquer um de nós, contente, indiferentemente do motivo. Então, indiferentemente do motivo pelo qual você está contente, oxalá que você esteja contente por um motivo digno de louvor, cante louvores. Cante louvores. Adore a Deus. Sirva o Senhor com alegria. Agora é interessante, por que eu devo orar no sofrimento ou na aflição? Ora, eu devo orar na aflição, Tiago 1,5, para que Deus me dê sabedoria para entender o motivo do sofrimento. Um dos distintivos de nós outros como cristãos não é apenas a questão doutrinária, dogmática. Um dos distintivos de nós outros como cristão é justamente o sofrimento, a maneira que sofremos, o propósito pelo qual sofremos. Haja visto que Deus não foi, não é e jamais será masoquista, Ele não tem prazer no sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento. Existe uma frase de efeito que eu não conheço o autor, não sou eu, mas uma frase que diz que ninguém amadurece sorrindo. Então, pode ser que o sofrimento, o propósito pelo qual nós estejamos sofrendo, porque nós vivemos numa natureza caída, no mundo caído, nos associamos com pessoas caídas, enfim. Mas outro sim, também, porque Deus pode valer-se sim, ainda que nós não gostamos disso, mas Deus pode valer-se sim do sofrimento de um método pedagógico. Pode ser que o sofrimento tenha e seja um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para nos ensinar propósitos de Deus. O sofrimento às vezes nos torna melhor, nos torna mais acessíveis às pessoas. O sofrimento às vezes lembra-nos a nossa natureza caída. O sofrimento não deve nos afastar de Deus, deve nos aproximar dele. Está alguém sofrendo, está alguém aflito? Ore. Então o sofrimento não deve te levar para longe de Deus. O sofrimento deve te aproximar de Deus. Está aflito? Ore, faça isso. Para quê? Para entender o propósito. Tiago 1,5. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá e dá deliberadamente. Peça com fé, disse Tiago. Não pense que alguém que peça ou que pede duvidoso, pense receber algo do Senhor. Não receberá. Então, ore para ter entendimento.
ore para ter compreensão, ore para ter esclarecimento, ore para ter força para suportar, ore para receber o livramento desse sofrimento. Pode ser que esse seja o propósito. Deus às vezes usa o sofrimento para alimentar a minha fé. Deus usa o sofrimento a fim de que eu exercite a minha fé. Ora, você só tem testemunho para contar porque um sofrimento te afligiu, porque um perigo de risco de vida, quem sabe, integridade, ameaçando a tua integridade física, alguma coisa pode ter acontecido que te fez orar. Então, esse sofrimento te fez orar e essa oração te trouxe resultados. Ore. Então, está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Não se soberbeça, cante louvores. Aproveita a oportunidade, a alegria para cantar, porque está alguém entre vós. Vai ter momento que você vai querer cantar, mas vai te faltar motivação. Então, está contente? Não desperdice, cante. Use o teu contentamento devidamente. Use esse recurso da alegria devidamente. Cante louvores. Está alguém entre vós? É uma pergunta. Doente? Observe que numa comunidade tem alguém que está aflito, numa comunidade tem alguém que está alegre, contente, mas tem alguém que está doente. E esse alguém, de novo, está de espírito, alguém, diferentemente quem quer que seja, está entre vós doente, diferentemente da doença que seja. O que é que se faz? Se desespere? Se enclausule? Não. Peça ajuda. Pedir ajuda a alguém. Pedir ajuda a quem? Chame. Chame aqui no original é convoque. Convide os presbíteros. Está no plural. Convide os presbíteros da igreja. O presbítero da igreja é o pronto-socorro da igreja. Então, antes de pensar em ligar para o 91, 92, Uber, sei lá mais o que, ligue para um presbítero da igreja. Pode ser um pastor? Pode ser. Mas ligue para um presbítero da igreja. Deixa eu aqui abrir um parênteses para dizer algo aqui para você. O texto não está dizendo que somente os presbíteros podem orar. Ok? Orar cabe a todos nós. Ore indistintamente. O texto não está dizendo que somente a oração de um presbítero será ouvida. Verso 16 diz que é a oração de um justo. Ok? O texto também não está dizendo que somente um presbítero pode orar e Jesus curar. Não é isso. Então a questão textual não é que você vai chamar apenas um presbítero para orar. Porque esse presbítero vai ter discernimento porque ele é um presbítero. E a palavra presbítero está associada à ansiedade, a ancião. Deleta as duas últimas palavras. Presbítero está associado a ser um ancião. O que é um ancião, gente? Alguém experiente, maturo. Qual é o tema dessa carta? Maturidade. Então, alguém maduro, um ancião. Não chame um leviano. Não chame alguém sem experiência. Não chame alguém que não tem história para contar. Chame um ancião. Ancião na Bíblia é interessantíssimo demais. Porque se você pegar o livro de Apocalipse, os 24 anciões, a palavra que aparece ali é a mesma que aparece aqui para presbítero. Então chame alguém que está em redor do trono. Chame alguém que está próximo do trono. Chame alguém que está próximo de Deus. A quem você recorre quando a enfermidade vem? A quem você recorre quando a aflição aparece? Chame um presbítero, isso é, chame alguém maduro, chame alguém experiente, chame alguém que esteja com Deus. Só que o texto vai dizer, chame os presbíteros da igreja. Quer dizer que tem presbíteros que não são da igreja? Pode ser que esteja. Então chame os presbíteros que estejam como anciões, ligados no altar, ligados em Deus. Ninguém tem nada para te oferecer se do céu não receber primeiro. Então chame alguém que está rodeando o trono de Deus, junto ao trono de Deus, mas que seja da igreja também. Não alguém que esteja apenas ligado em Deus, mas ligada na comunidade cristã. Pode ser que tenha gente experiente, anciã, principalmente os pregadores televangelistas e a turma do YouTube, porque a internet aceita tudo, inclusive está aceitando que eu te falo nesta hora. E às vezes você não sabe ligado ao quê. Então chame alguém que você sabe que tem vida, que tem altar, que é pastoreado por alguém, é mentoreado por alguém, vive com alguém, é um presbítero da igreja. E daí agora falando se é o presbítero da igreja, o texto diz, e orem sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com azeite.
em nome do Senhor. Todos podem orar? Pode. Jesus pode usar qualquer um para curar? Pode. Mas unção com óleo é para o doente efetizado ou efetuado por um presbítero. É assim que o texto ensina. Então, vê se você entende. Presbítero não unge coisas, presbítero unge pessoas. Deus está mais interessado em pessoas ungidas do que coisas ungidas. Não pode haver um misticismo. Outro sim, a unção com óleo é por um presbítero. Outro sim, unção com óleo é para os doentes. Pelo presbítero, origem. Para um doente, destino. Não para demônios, não ungimos demônios. Demônios expulsamos, expelimos, no nome de Jesus. Tá certo? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A quem você recorre quando você precisa de ajuda? A quem você tem confiado a sua alma, seus ouvidos, seu intelecto, seu coração, sua fé? Em quem ou a quem você tem recorrido e a quem você tem ouvido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é nosso Pão Diário. Deixe seu like. Se você não é ainda, inscreva-se no canal, acione lá os sininhos de notificações e seja abençoado para a glória de Deus em nome de Jesus.